Olá, é uma alegria muito grande podermos mais uma vez cultuarmos o nosso Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos prontos para mais um momento de adoração e ouvir aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. O Salmo de número 124 será o Salmo da nossa meditação. E o verso de número 8 diz, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Onde está o teu socorro? O teu socorro está no Senhor, que fez o céu e a terra? Eu tenho a certeza que sim. Por isso, você está conosco nesta hora. Portanto, vamos orar e falar com o Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito, exaltado, glorificado é o nome do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, entender os Teus planos, seguir o Teu caminho, descobrir a Tua vontade. Ó Senhor, que cada ato desse culto possa ser para a honra, a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. Amém. E louvado seja o Senhor. Olha, quero te lembrar que hoje é o primeiro domingo de novembro. Se você não está conosco aqui na igreja, você é convidado para tomar a ceia do Senhor daí, da onde você estiver. Prepare aí o pão sem fermento, bolacha, água e sal, ou biscoito, água e sal. Também um pequeno copo de suco de uva. Prepare para que na hora da ceia você possa tomar a ceia conosco. Ainda quero fazer um convite para que você possa estar no nosso canal no YouTube, inscrevendo-se, também dando um joinha para divulgação, tocando o nosso sino para que você receba novas notificações e ainda enviando a mensagem para mais 3 ou 5 pessoas. Eu tenho a certeza que eles receberão a palavra de Deus e serão rica e poderosamente abençoados. Vamos agora para a nossa adoração, o nosso louvor. Seja onde você estiver, agora levante a sua voz, adore conosco. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sabendo que no final todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Louvemos então. Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, separou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está
cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa ao pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar o mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta. Deus está cuidando, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Estamos olhando para o livro do Salmo, e o livro do Salmo tem vários momentos interessantes na história do povo de Israel, por isso ele é tão especial e diferente. Agora estamos nos salmos de romoagem, ou ainda no salmo de peregrinação, entre o salmo de número 120 e 134, são 15 salmos, muitas vezes também chamado de Salmo dos Degraus. E hoje, especificamente, nós vamos para o salmo onde fala de Deus, nosso protetor e libertador, que é o salmo de número 24, salmo de Davi. Davi, nesse conjunto de 15 salmos, escreve pelo menos 2. E esse é um salmo de Davi, e que diz assim, salmo de número 124, verso 1: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço do passarinheiro, rompeu-se o laço, e nós vimos
e nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nós chegamos e diante da Tua palavra. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Ó Espírito Santo, fale ao nosso coração. Que esse salmo venha trazer luz à nossa alma. Ó Deus, que possamos ser tocados, transformados por ela e que no nosso dia a dia, ó Deus, possamos lembrar do que o Senhor está falando conosco. Em nome de Jesus, amém. Queridos, na história secular tem um momento muito interessante em 1973. Em outubro, ou 6 de outubro de 1973, o Egito e a Síria lideram um ataque surpresa a Israel com o intuito de varrer o Estado de Israel do mapa. Porém, mesmo sendo pegos de surpresa, porque era um dia de feriado nacional, o Yom Kippur, o recém-país de Israel reagiu rapidamente e em 20 dias venceu 11 países de uma só vez. Se não fora a mão do Senhor, Israel não conseguiria vencer. O Senhor estava ao lado de Israel. Naquele momento, Israel estava à beira de ser extinto. Mas é impressionante porque na história de Israel, momentos assim aconteceram várias vezes. O autor desse salmo é Davi. E sendo o autor do salmo Davi, podemos tentar precisar, chegar mais perto possível de quando esse salmo foi escrito. Há pelo menos 3 momentos possíveis desse salmo 124 ser escrito. Embora ele fosse cantado pelos peregrinos, mas Davi foi o autor desse salmo. E sendo ele o autor, há 3 momentos na vida de Davi que marcaram a história que quase ele foi exterminado. Ou melhor, tudo estava contra ele. E então, o Senhor, pela graça e pela sua misericórdia, entrou com uma providência e a situação foi invertida. A primeira delas foi quando Davi vai enfrentar o gigante Golias. Ele era jovem, que foi levar a comida para os seus irmãos no campo de batalha, a marmita. Foi levar a trouxa, um pouco de alimentação diretamente da sua casa, porque o seu pai, Jessé, havia pedido para que ele chegasse até ali. E quando ele chega no campo de batalha, ele vê um homem grande, de aproximadamente 2,80 metros, quase chegando aos 3 metros de altura. Estava diante do povo de Israel, pedindo um homem para a batalha. E aquele, o qual fosse o vencedor, o povo iria então servir. E o texto da palavra de Deus nos avisa, ou nos informa, nos fala que dia após dia, vez após vez, Golias insultava o povo de Israel. Chega Davi e pergunta: quem é esse incircunciso? Quem é esse? E ele
se dispõe a enfrentar Golias. E impressionante porque ele não tinha nenhuma técnica, não tinha porte, não tinha armas de um guerreiro. Diante dele estava um guerreiro bem armado, bem firme, e foram para a batalha. Ele, Davi, rejeita toda a roupa, o escudo de Saul, rejeita toda aquele preparo, a armadura que Saul tinha para a batalha, e vai até o rio e pega 5 pedras e com a sua funda, o seu estilingue, com apenas uma pedrada, ele leva aquele gigante ao chão. Qualquer um poderia dizer que aquela batalha era uma barbada para os filisteus, era algo ganho. Se houvesse casa de apostas naquele instante, quase todas as apostas seriam justamente para o gigante Golias. Mas se não fora o Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse ao lado de Davi, ele não teria vencido aquela batalha. A segunda ocasião está Davi contra Saul numa montanha. Encontramos em 1 Samuel, capítulo de número 23, que era certa a derrota de Davi. Saul estava no encalço de Davi e ele foge para uma grande pedra, uma montanha ou um lugar alto, onde Saul vem de um lado e Davi estava a poucos metros do outro lado. E quando Saul estava para alcançar Davi, chega um aviso a Saul dizendo: olha, Israel foi invadida, é melhor voltar, a cidade está sendo atacada pelos inimigos. E naquela mesma hora, Saul deixou Davi de lado e voltou para Jerusalém. Mais uma vez, se não fosse o Senhor que estivesse ao lado, se não fosse o Senhor que estivesse ao lado. A terceira ocasião que Davi foi quase também morto foi pelo seu próprio filho Absalão. Talvez esse salmo foi escrito ou na primeira situação, ou na segunda, ou nessa terceira situação, o qual estarei narrando para você agora. Quando Absalão, filho de Davi, ele então decide tomar o trono do seu pai. Ele invade Jerusalém e Davi sai fugido de Jerusalém. Ele larga suas concubinas e então Absalão está pronto para pegar Davi. E nós encontramos ali em 2 Samuel, capítulo de número 15, que ele cerca-se de conselheiros e um deles diz: olha, você tem que ir então e pegar o seu pai agora. Mas um daqueles de Davi que estava presente disse: olha, ele agora está como uma onça ferida, é muito perigoso, deixe para mais tarde. E mais uma vez chegou aviso a Davi de qual era o intento de Absalão, e ele foi salvo, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Se não for o Senhor ao seu lado, ao meu lado, com certeza não conseguiríamos sobrepor as situações que vêm contra nós. Quando olhamos para o Salmo de número 24, nós enxergamos 3 oportunidades ou 3 situações aqui a respeito do inimigo. Do verso 1 até o verso 3, fala da ira do inimigo. Olha, nós temos um inimigo
que é Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo que não descansa, não tira férias, não desiste. O intento dele justamente é contra a minha vida e contra a sua vida. E ele tem a ira contra o povo de Deus. Se não pode atingir a Deus, vai tentar atingir a criatura ou a coroa da criação, que era o seu ser humano, eu e você. E a ira de Satanás contra nós. Veja o que diz o verso de número 3. Ele nos teria engolidos vivo quando a sua ira se acendeu contra nós. A primeira situação é que o Senhor me livra, te livra da ira do inimigo que se levanta contra minha pessoa, contra a sua pessoa. O diabo, nosso adversário, que anda ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando tragar um ou outro, irado. Mas o Senhor é o Deus do livramento. O Senhor nos livra. E o texto diz, olha, se não fora o Senhor, e há uma repetição, se não fora o Senhor, Ele nos teria engolidos vivos, e quando a sua ira se acendeu contra nós. Ainda, o Senhor traz libertação para o seu povo da destruição, não só da ira do inimigo, mas da destruição. Veja o que diz o verso de número 6, diz assim, bendito seja o Senhor que nos deu por presa aos dentes deles. Que não nos deu por, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. O texto está dizendo que se não fosse o Senhor, eu e você teríamos sido destruído pelo inimigo. Em terceiro lugar, o Senhor traz libertação das ciladas. Veja só o verso de número 7. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço. O Senhor nos livra das ciladas do inimigo. Talvez você esteja vivendo, neste momento, algumas situações drásticas em que o inimigo da nossa alma, Satanás, o qual pode usar de diversas situações para vir com a sua ira sobre a nossa vida, ou ainda tentar nos destruir, ou armar algumas ciladas, mas nós podemos contar com a mão poderosa do Senhor sobre a nossa vida. Quero contar aqui uma ilustração que reflete muito bem esse livramento do Senhor. Diz que em certa ocasião, uma mãe e a sua pequenina filha de 4 anos preparavam-se para dormir. A criança tinha medo do escuro. Na verdade, sua mãe, que nesse dia estava sozinha com a sua filha, também se sentia amedrontada. E então a menina disse à mãe, quando a luz for apagada, aquela criança logo brilhou os seus olhos e imediatamente perguntou à mãe o seguinte, mãe, a lua é a luz de Deus? A mãe respondeu, sim, querida, a lua é a luz de Deus. A próxima pergunta daquela menina foi a seguinte, Deus acende a luz para dormir? E a mãe parou e então explicou, não, minha filha, Deus nunca vai dormir. Tendo ouvido isso, apesar da simplicidade da sua fé infantil,
a menina disse algo que trouxe conforto e coragem à temerosa mãe. E ela disse assim: então, já que Deus está acordado, não há sentido algum em nós também ficarmos. E assim, dormiram em paz, confiantes na proteção do Senhor, cuja luz brilhava lá fora e as recordava de que Ele nunca se ausenta, Ele nunca dorme. O Salmo de número 124, Davi, aqui está dizendo: olha, o Senhor é o nosso protetor, é o nosso libertador, Ele nos livra da ira do inimigo, da destruição do inimigo, Ele nos livra das ciladas do inimigo. E louvado seja o nome do Senhor, porque você hoje pode contar com esse libertador presente, guardando minha vida e a sua vida, em nome do Senhor Jesus. O verso de número 2 do Salmo 124 diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Ter Deus como nosso aliado de guerra não é certeza de que nunca teremos oposição ou adversidade. Olha, o fato de ter Deus conosco, nós vamos ter, sim senhor, oposições e adversidades, mas certeza de que mesmo que os homens se levantem contra nós, o general de guerra estará ao nosso lado. Talvez você esteja passando um momento bastante opressor, com algumas situações sobre a sua vida, mas não desanime, não desiste de maneira alguma. O Senhor está ao nosso lado e, estando Ele ao nosso lado, possivelmente vamos ter momentos de adversidade, de oposição, mas o Senhor está conosco. Verso de número 3 fala agora o seguinte: e Ele nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. A fúria dos homens traz medo. Tinha engolido vivo. A expressão aqui é como se a terra se abrisse e os homens tivessem caído, como aconteceu em uma situação ali no Antigo Testamento. Olha, eles nos teriam engolidos vivos. Os inimigos desejam a nossa morte e ruína. Algumas vezes somos alvos de suas investidas. A vontade deles é que sejamos tragados, engolidos vivos. Quando olhamos para a história de Daniel, vemos que em um momento ele foi colocado na cova dos leões, para que os leões o trucidassem, o engolisse, o comesse, fosse o jantar dos leões. A morte estava à volta, à espreita, iminente, mas há um Deus que possui meios que nós nem podemos imaginar para dispor a dar o livramento para mim e para você. O verso fala que, olha, Ele nos teria engolidos vivos, a ira se acendeu contra nós, assim como Daniel, que resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. E ele não abriu mão da sua oração de 3 vezes ao dia. Ele foi enviado à cova dos leões, famintos. Mas ele não foi engolido vivo, porque o livramento do Senhor vem sobre a nossa vida.
Qual é o ponto ou qual a lição especial? Não tenha medo da fúria dos homens. Semana passada comemoramos a Reforma Protestante. Cantamos aqui na nossa igreja Castelo Forte. E uma das estrofes é impressionante que fala: ainda que tivéssemos que perder amigos, bens, mulher, nós não vamos abrir mão, por mais que a fúria dos homens possa se levantar. Não tenha medo quando o ódio transbordar pelos olhares do mundo. Não tenha medo de maneira alguma. Ou quando alguém pensar que você vai virar a presa dele. Há um Deus que zela, que cuida da nossa vida, que toma conta da nossa alma. E nós não podemos fugir diante das ameaças. Talvez você esteja hoje naquele dia de estar acuado, sentindo-se como tudo está chegando ao final. Mas lembre-se que o Senhor está ao teu lado. Erga a tua cabeça, creia no poder de Deus, no livramento do Senhor. Você verá como a boa mão do Senhor é poderosa sobre a sua vida. A outra lição especial que nós encontramos está no verso de número 4 até o verso de número 5, que diz: as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Aqui fala sobre a presença de Deus na nossa vida, que nos livra das tormentas da vida. A presença do Senhor me livra, te livra justamente das tormentas da vida. A expressão aqui são as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado uma torrente. Veja que a adversidade, a oposição, não é a única situação que nós encontramos aqui nesse Salmo de número 124. Ele fala desta força, desses obstáculos, dessas ameaças que envolve a vida de qualquer pessoa. E a expressão aqui é sobre a força da enchente, a força da água, a força do dilúvio, tudo isso envolvendo as tormentas da vida. Pergunta a você nessa hora: quais são as tormentas, as águas turbulentas, a força impetuosa das águas que estão tentando passar por cima de você? Trabalhei numa empresa chamada Tematerra, a qual não existe mais, e ela produzia rolo compressor. E nós sabemos muito bem a expressão, que muitas vezes a adversidade da vida é como um rolo compressor. E havia dois tipos de rolo. Um que tinha uma série de, vou dizer aqui, na ponta do rolo, umas cabeças de aço para compactar melhor a terra. E ele não só amassava, mas ele tinha algo que fazia tremer para ficar bem compacta a terra. Depois, o outro rolo, sem nenhuma daquelas, vou chamar de escamas, por assim dizer, mas muito lisinho, que também compactava a terra. Às vezes, olha, as águas estão vindo sobre nós, quase que nos submergindo, mas em nome do Senhor, lembre-se que Ele nos livra, tira-nos das tormentas da vida. Em Marcos capítulo 6, verso de número 45, 48,
Jesus compeliu os discípulos a embarcar e ir adiante deles para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, ele foi para orar. E ao cair da tarde estava lá o barco no meio do mar. E ele, sozinho em terra, vendo-os com dificuldades a remar, porque o vento era contrário. Há alguns momentos na nossa vida que o vento é contrário. Não é a fúria do inimigo, mas aquilo que está à nossa volta são águas impetuosas que nos cercam, me cercam e te cercam. Nesses dias que nós estamos saindo ou chegando ao final do Covid-19, desta pandemia, com certeza foram águas turbulentas, tormentas da vida. Essas tormentas que nos fez ter perdas, nos fez chorar, nos fez mudar os nossos hábitos, tormentas. Mas Deus vai ao nosso encontro, como Deus foi ao encontro dos seus discípulos no meio do mar. Deus também vai ao nosso encontro. E o Senhor espera que eu e você possamos reagir positivamente durante as tormentas da nossa vida, quando elas tentam passar por cima de nós. É a hora de nós contarmos com o Senhor. Ali na história ou no relato de Mateus, capítulo de número 6, nós encontramos que, vendo-os andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, porque ficaram com medo. Mas ele subiu para o barco com a expressão: tende bom ânimo, sou eu. Que você, nessa tormenta da vida, possa ter bom ânimo. Bom ânimo foi pedido também para Josué, quando foi substituir Moisés. Ser forte, corajoso, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Deus estava dizendo para Josué: olha, as tormentas virão, mas tem bom ânimo. O Senhor nos livra da fúria do inimigo. O Senhor também nos livra das tormentas da vida. E esses peregrinos que iam para Jerusalém fazer aí a sua oferta, a sua adoração ao Senhor, eles tinham a ciência de algo especial, que Deus era o Senhor. E por mais que as águas impetuosas pudessem chegar, Deus, Ele era o livramento. A outra expressão que nós encontramos aqui está no versos 6 e 7, onde fala sobre a presa e um caçador, que a nossa alma também pode estar envolvida no laço que rompeu-se. Essas duas expressões estão no verso de número 6 e 7, falando justamente ou tratando dessa situação, seja qual for as tormentas, ou seja qual for os laços, seja qual for a arapuca, o Senhor é o Deus de livramento. E aqueles peregrinos que estavam indo para Jerusalém, cantando esse salmo, poderiam ter a certeza que seja qual for a arma usada pelo caçador, e a expressão do verso de número 6, que não nos deu por presa, quando o caçador arma seus laços, forja os seus planos, usa a razão para prever todos os passos da presa e obter a captura do animal. Essa armadilha muitas vezes pode ser montada e é praticamente impossível do animal escapar. Mas ele está dizendo aqui: olha, bendito seja o Senhor que não nos deu
por presa aos dentes deles. A ideia também aqui pode vir a ser a ideia de um leão que, quando pega a sua presa, não solta, pega e prende em seus dentes. Geralmente na caça, o leão que vai fazer a sua alimentação, ele espreita, ele espera o momento, sai atrás da caça e, quando ele dá o bote, vai direto com as suas presas no pescoço daquele animal e ele segura até que ele venha morrer. Mas bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. O Senhor nos dá o livramento. E ainda, a nossa alma foi salva como um pássaro do laço do passarinheiro. O Salmo de número 91, qual nós estudamos, está falando que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. Talvez o Senhor tenha livrado você das garras de um amante, de uma amante, da fumaça do cigarro, dos desejos da carne, do vício da pornografia, da ambição por dinheiro, da mentira, do engano. São laços que o diabo joga, mas o Senhor nos livra. E chega ao final desse salmo dizendo assim: sua presença livra através do seu poder, porque o verso 8 diz: o nosso socorro está no nome do Senhor. Veja só, está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O poder de Deus é demonstrado através do seu senhorio sobre todas as coisas. Ele é Senhor, Ele fez o céu e a terra. O seu poder é demonstrado também na criação. Ele fez o céu, a terra e todas as coisas. Ele é o Criador. O seu poder também é demonstrado através da pregação do Evangelho. Romanos 1, verso de número 12 diz: pois não me envergonho do Evangelho, o apóstolo Paulo estava falando, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha, o Senhor é o nosso socorro. O paraquedas é o socorro de um piloto. O barco salva-vida é o socorro do náufrago. O médico é o socorro do acidentado. Mas todos eles podem falhar, podem não funcionar. Mas quando essas coisas não funcionam, nós podemos dizer: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 46, estudado, pregado aqui também, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Jeremias, no livro de Jeremias, nós encontramos também algo especial, onde diz: uns confiam, Salmo 20, verso de número 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus. Que o Senhor nos ajude e que você e eu possamos perceber justamente que o Senhor nos livra dos inimigos, nos livra das tormentas da vida e, sobretudo, Ele nos livra por causa do seu poder, o Senhor que fez o céu e a terra. Oremos. Pai, diante da Tua palavra nós estamos. Que o Senhor venha dar livramento a esse que está em angústia, em desespero, em nome de Jesus. Faz aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Chegou o momento especial da ceia do Senhor. Essa ceia não é da igreja nem do pastor Marco, essa ceia é do Senhor.
Todos estão convidados para participar dessa ceia. Você está na sua casa, tome o pão e o vinho, para que você então possa participar da ceia do Senhor. Os elementos especiais: pão sem fermento, suco de uva, que foi esmagado para se tornar esse líquido. Lembrando que, assim como Jesus foi esmagado na cruz e o seu sangue, através dele, podemos ter perdão e remissão de pecados. Gosto muito de olhar para 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23, onde o apóstolo Paulo nos dá aqui as orientações. 1 Coríntios trata de uma carta onde a igreja tinha sérios problemas, mas diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Aqui na ceia é um momento especial de 3 olhares. O primeiro é um olhar para o passado, lembrando que é um memorial, algo histórico. Pão sem fermento, partido, rasgado, mastigado, lembra do corpo do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para Isaías 53, onde o Senhor foi trucidado, lembramos do suco fresco de uva esmagada, Jesus que foi esmagado, o seu corpo, o seu sangue foi derramado para que eu e você pudéssemos ter perdão dos pecados. Quando olhamos ou temos um segundo olhar, é um olhar para dentro. Está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Eu não posso examinar você, mas é um olhar para dentro. Primeiro, um olhar para o passado, mas segundo, um olhar para dentro. Um olhar para dentro que nos leva à purificação, nos leva a perdão, dizendo assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão. É um olhar para dizer: sonda-me e conhece, vê se há em mim algum caminho mau que não te agrada, que não agrada ao Senhor, e que nós possamos fazer um acerto. Lembrando que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 9. Mas também é um olhar para frente, para o futuro, um olhar profético. Porque quando a gente come e bebe, nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando olhamos para Mateus 26, verso 29, diz assim: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. É um olhar para o futuro, lembrando que Ele voltará para nos buscar. Tome o pão nesse instante. Ele não é o corpo,
mas simboliza o corpo do Senhor, partido na cruz por nós. Vamos comer e sermos agradecidos. Ó Deus, obrigado. Obrigado, ó Deus, por ter enviado o seu Filho, o qual tomou a cruz no meu lugar, morreu por mim. Era um pecador, mas o Senhor me resgatou, comprou com a vida do Senhor Jesus. Muito obrigado. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Tome e seja agradecido. Senhor, através do sangue derramado, podemos ter perdão e purificação dos nossos pecados. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Chegou o momento especial da nossa adoração com o nosso dízimo e oferta. E esse é um momento único para que você possa adorar a Deus. Então, o seu dízimo é um momento de fidelidade. Deus nos dá 100% e espera que eu e você venhamos devolver a Ele apenas 10%. A sua oferta, essa é um momento de agradecimento. Quando você oferta ao Senhor, você está agradecendo por tudo o que o Senhor fez. Na tela estão as contas da igreja, lembrando o Pix 19 983 49 0033. Quero orar e abençoar a sua vida por essa oferta, por esse dízimo. Senhor, que a tua misericórdia, que o teu favor possa estar sobre o teu servo e a tua serva, suprindo cada uma das suas necessidades. Vem com a tua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, eu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem
és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu Senhor, és tu, Jesus, meu Senhor, és tu, Jesus, meu Senhor, és tu, Jesus, meu Senhor. Tu és a porção, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar e interceder? Seja qual for o seu problema, coloque nas mãos de Deus e vamos clamar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora, em nome de Jesus, eu clamo e oro para que o poder do Senhor possa estar sobre o teu servo, a tua serva. Cura, restaura, salva, traz libertação, faz um milagre, ó Deus. Só o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Venha com a tua mão, ó Deus, trazendo conversão, mudança de vida, transformação nos lares, salvação sobre a família, cura, ó Deus, para que haja testemunho na tua casa. É em nome de Jesus que eu oro, crendo no poder de Deus. Amém e graças ao Senhor. Chegamos ao final de mais um culto. Que você, em nome de Jesus, possa tomar a palavra e compartilhar com mais 3 ou 5 pessoas. Inscrever-se no nosso canal e ser aí aquele que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.